Bora falar de futebol, bora falar de Copa do Mundo 2022, Qatar 2022 e bora falar de futebol não poderia ficar, mais uma vez, sem falar de Flamengo e sem falar do que tá rolando no planeta. Copa do Mundo vem bombando no Qatar, chegamos às oitavas de final. Alguns jogos eliminatórios já aconteceram nos últimos dias. E o Bora Falar de Futebol vem falar tudo aqui pra vocês. Tudo de Copa do Mundo, que tá rolando na Copa do Mundo. O Brasil jogou ontem contra a equipe da Coreia do Sul. E o Brasil venceu a Coreia do Sul por 4-1. E o Richarlison fez gol, o Paquetá e Vinícius Júnior arrebentaram. Crias do Mengão. E é isso aí, galera. É isso que a gente vai falar aqui hoje no Bora Falar de Futebol. Vem com a gente e bora pro vídeo. É isso aí, galera. O Mengão, enquanto o Mengão está de férias, né, pra azar da Copa do Mundo, o Flamengo não participa da Copa do Mundo. O Flamengo também é uma seleção. O Flamengo, vou falar pra você um negócio, hein? Se o Flamengo pega uma Coreia do Sul, igual o Brasil pegou ontem, o Flamengo passa o trator em cima da Coreia do Sul, né, cara? A Coreia do Sul tem o som e mais nada, né? Tem alguns jogadores esforçados, mas tem um jogador de qualidade que é o som, o jogador do Tottenham, e não tem mais nada, cara. É um negócio complicado. E a Coreia do Sul não é a única. Várias seleções aí na Copa do Mundo apresentando futebol fraquíssimo. A própria seleção do Qatar, que é a anfitriã, um futebol fraquíssimo na Copa do Mundo. E algumas seleções também africanas muito abaixo. O próprio Camarões, que ganhou da seleção brasileira, com a seleção brasileira com time reserva, um time muito abaixo ali, jogando um futebol muito fraco, várias seleções apresentando um futebol muito fraco. A própria Dinamarca, que tinha muitas pessoas que consideravam a Dinamarca como uma das seleções que iriam chegar, pelo menos passar das oitavas ou quartas, mas não fez muito feio na Copa do Mundo, já voltou para casa. A própria grandes seleções como a Alemanha também, mas algumas seleções ficaram no caminho, pelo meio do caminho, algumas seleções decepcionaram. A Alemanha é uma delas, a Dinamarca é outra, e várias seleções apresentando um futebol fraquíssimo. Por essa razão, o Brasil ontem passou fácil pela Coreia do Sul. O Brasil fez 4-1. Primeiro gol do Brasil, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, melhor jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Vinícius Júnior é o Mbappé brasileiro. O Mbappé é o melhor jogador da Copa. O Mbappé é o melhor jogador da Copa, isso aí ninguém tem dúvida. A França apresenta um futebol, o melhor futebol da Copa. A França é uma seleção, apesar dos 5 desfalques e 3 desses desfalques pesadíssimos, Benzema, Kanté e Pogba, acredito que a França, ainda assim, pelo futebol que tem apresentado até o momento, é uma das candidatas. Além da França, temos Brasil, que pelo último jogo contra a Coreia voltou sem dúvida nenhuma com muita força para brigar por esse título. Não que a Coreia do Sul seja parâmetro, mas o Brasil amassou a Coreia, resolveu o jogo no primeiro tempo. Além do Brasil, temos a Espanha com muita posse de bola, é um futebol diferente. A Espanha está no caminho da França. O caminho da França é um caminho mais difícil do que o da seleção brasileira. Por exemplo, a França vai pegar a Inglaterra, que é um confronto difícil, e depois, se passar pela Inglaterra, provavelmente vai pegar a Espanha, que joga daqui a pouco contra o Marrocos. Provavelmente deve passar na fezinha que eu fiz, eu apostei na Espanha. Portugal e Suíça também temos hoje. Daqui a pouquinho tem Portugal e Suíça. E é um jogo mais complicado, né, de você acertar o placar. Portugal e Suíça, apesar do Portugal que tem o Cristiano Ronaldo e tudo mais, é uma seleção que aparentemente tem mais qualidade, a seleção de Portugal, até porque a Suíça fez um jogo duro contra a seleção brasileira. E o Brasil ganhou naquele chute lá do Casemiro, né, um belo chute do Casemiro, mas foi um jogo muito difícil contra a Suíça também. Então acredito que a Suíça fará jogo duro diante do de Portugal. É a galera que faz as apostas aí. Esse jogo Portugal, Suíça e Portugal é um jogo difícil de acertar. É um jogo complicado de acertar o placar desse Suíça e Portugal. Lembrando dos jogos do Brasil aí na Copa do Mundo, só para lembrar os gols do Brasil ontem: o primeiro gol foi marcado pelo Vinícius Júnior, o segundo gol foi de pênalti com o Neymar, o Richarlison sofrendo pênalti, o Richarlison também fez um gol, e o Paquetá também, o Paquetá cria do Mengão, Vinícius Júnior e Paquetá cria do Mengão, arrebentando na Copa do Mundo, e o Brasil resolveu o jogo no primeiro tempo. E é importante destacar o seguinte: o Brasil, em toda a competição, a jogada sempre surgindo pelo lado esquerdo. É como se o Vinícius Júnior estivesse realmente salvando a pele do Tite. As jogadas sempre passando pelo Vinícius Júnior. Dos 7 gols que o Brasil fez até o momento, o Vinícius Júnior teve participação de 5, ou seja, é o jogador do Tite. O jogador mais importante para a seleção brasileira nesse momento se chama Vinícius Júnior. E o Tite sabe disso, não é nem Neymar.
Não é nem Neymar o jogador mais importante. Eu vejo a imprensa aí falando que o Neymar é decisivo, faz falta, mas o jogador decisivo até o momento na seleção brasileira, pela seleção brasileira, se chama Vinícius Júnior, sem dúvida alguma é o destaque da seleção brasileira até o momento, junto com o Paquetá, né? Não podemos falar de nós que somos rubro-negros, não podemos deixar de falar de Paquetá também, belo gol do Paquetá, o passe do Vinícius Júnior, o Paquetá fez um belo gol de perna direita, que nem a perna boa, e o Paquetá mostrando que ele tem condição sim de ser titular da seleção brasileira. O Paquetá que começou no Flamengo, foi vendido para o Milan, não se foi muito bem no Milan, foi para a França, agora começou a jogar bem, começou a jogar um futebol que se esperava dele na França. Depois da França, agora está jogando na Premier League e está arrebentando na seleção brasileira, está jogando bem, é a melhor formação do Tite realmente. O Tite que é meio conservador, mas eu acredito que a melhor formação com os cabeças de áreas é exatamente essa. Casemiro e Paquetá deixam a seleção mais ofensiva, causa mais problemas, causa mais danos ao adversário quando o Paquetá joga ali no meio campo. Quando ele joga com Casemiro e Fred, por exemplo, o time fica muito recuado, muito defensivo. O Fred tem acrescentado menos para a seleção brasileira no ataque. Quando o Brasil está com a bola, o Fred tem acrescentado menos. Então, realmente, a melhor dupla de volante vai estar se provando cada vez mais, que é Casemiro e Paquetá. E sem esquecer do Vinícius Júnior, que tem arrebentado. O Rafinha muito mal, cara. A crítica vai pra cima do Rafinha. A minha crítica, eu já venho conversando há um bom tempo sobre o Rafinha. Eu acho que o jogador que destoa desse grupo do Flamengo do Brasil, do meio campo pra frente, é o Rafinha. Várias jogadas chega pela direita. O Brasil tá forçando o jogo pela direita, mas a jogada morre pela direita. Sempre perdendo várias bolas, perdendo gols. Rafinha, pra mim, é o ponto abaixo da seleção do Tite até o momento, principalmente do meio campo pra frente. Ele insiste no Rafinha, ora o Antony também já teve algumas oportunidades por ali, mas o lado direito do Brasil é o problema da seleção brasileira. As jogadas chegam pela direita e elas acabam morrendo por ali, tanto que as principais jogadas do Brasil começam pelo Vinícius Júnior e sempre o Vinícius Júnior resolvendo os problemas pro senhor Tite. O Brasil vai ter um caminho facilitado, né? Como eu falei anteriormente, pegou a Coreia do Sul, provavelmente vai pegar agora, sem dúvida alguma, vai pegar a Croácia na próxima fase, nas quartas. Se passar pela Croácia, pega a Argentina ou Holanda nas semis. E aí sim, vai realmente ter um confronto, realmente vai ser o primeiro confronto de uma seleção que pode causar algum problema para o Brasil, pegando uma Argentina ou Holanda nas semis. Essas duas seleções podem de alguma forma causar algum problema para o Brasil. O Brasil em algum momento vai ser atacado de forma perigosa, se for comparar com os confrontos que o Brasil teve até o momento. Realmente nas semis o Brasil vai pegar uma seleção que realmente pode dar trabalho. O caminho da França é um caminho mais difícil, como eu falei anteriormente, né? O caminho da França é Inglaterra e provavelmente Espanha no caminho. E aí sim, até chegar numa final, pode sim acontecer uma final novamente entre Brasil e França. Pode ter uma final entre Brasil e França. E se as duas seleções conseguirem eliminar seus adversários até o final, com certeza teremos Brasil e França numa final de Copa do Mundo. Só a gente não pode deixar de falar do Tite, né? A dancinha do Tite no gol do Richarlison, né? Pode acompanhar aí uma dancinha do Tite, a dança do pombo. O Tite deve ter falado com o pessoal o seguinte, ó: se vocês meter 3-0 na Coreia do Sul no primeiro tempo, 3-0, 4-0 no primeiro tempo, eu danço a dança do pombo. O Tite deve ter falado isso com eles. Cara, ó, é o seguinte, se vocês resolverem o jogo no primeiro tempo, eu danço a dança do pombo. Bota o Tite aí dançando a dança do pombo de novo. Bota o Tite aí, dança o pombo, Tite. Dança o pombo, Tite. E vai pro abraço, né? Vai curtindo lá. Até o Tite imitando o pombo, hein? Que beleza. E depois dessa dancinha do Tite, que não é comum ver o Tite dançando, esse tipo de comemoração não é muito a do Tite, então é uma coisa para ficar marcada. Se o Brasil for campeão na Copa do Mundo de 2000, se o Brasil for campeão, se o Hexa vir, essa dancinha vai ficar muito famosa, essa dancinha do Tite. Bora falar da parte mais importante, porque a parte mais importante a gente deixa pro final, né, cara? O importante a gente fala no final. E o importante se chama Clube de Regatas Flamengo. E o Flamengo, não tem muita notícia do Flamengo, mas vamos falar da parte mais importante, né? Repito, uma pena da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é sem graça sem o Flamengo. O Flamengo provavelmente vai anunciar o seu treinador nos próximos dias, né? O Vitor Pereira, que estava passeando na Bahia. Os corintianos ficam bravos, né? Porque ele falou que ia cuidar da sogra, mas estava na Bahia, pô.
Pô, o cara tava na Bahia. A culpa não é do Flamengo que ele tava na Bahia. Ele tava na Bahia. Por que vocês não brigaram com o Vitor Pereira quando ele foi pra Bahia? Agora que ele fechou com o Flamengo, tanto faz, cara. Ele tava na Bahia mesmo, ele não tava em Portugal. O Vitor Pereira, que estava na Bahia de férias, foi visto em Paraty, no Rio de Janeiro, e provavelmente nos próximos dias vai fechar contrato com o Flamengo. O Landim, que estava no Catar, também já está de volta. Então, isso indica que o Flamengo, nos próximos dias, irá oficializar a contratação do técnico Vitor Pereira para 2023. Temos que falar também do potencial do Flamengo. Uma coisa que é importante, isso, a gente precisa falar sobre o potencial do Flamengo. O Flamengo hoje, ele consegue ser concorrente até de alguns clubes da Europa. O Claudinho recentemente foi visto numa balada cantando a música do Flamengo, da torcida do Flamengo, e o Flamengo, claro, o Flamengo tem, o Claudinho é um dos jogadores que o Flamengo tem interesse, até porque o Flamengo precisa de um reserva para o Arrascaeta, ou então um jogador para quando o Arrascaeta não jogar, ou quando o Everton Ribeiro não jogar, esse jogador precisa ter essas características. E o Claudinho tem essas características, é um namoro que o Flamengo já iniciou com o Claudinho. O Flamengo não oficializa isso, mas a gente sabe que o Flamengo precisa de um meia, e sem dúvida o Claudinho é um dos nomes. Inclusive o Claudinho foi pego aí na balada, olha o Claudinho aí cantando a música do Flamengo. Balada, um amigo dele muito louco lá, falando que é Flamengo, que é Flamengo, e vamos ver aí nos próximos dias. São sinais, né? Como diria o outro, onde a fumaça, há fogo. Quem sabe aí Claudinho pintando do Flamengo. O Flamengo precisa de um jogador, o Flamengo necessita, já faz um bom tempo, de um jogador igual o Claudinho, principalmente nas ausências de Arrascaeta e Everton Ribeiro. E o Flamengo, só para lembrar, nos últimos anos ele consegue resgatar, trazer de volta os jogadores que estavam na Europa, né? A gente tá falando do Claudinho aqui, né, que seria mais um nome caso o Flamengo consiga concretizar a contratação, mas o Flamengo já trouxe Pedro, que estava na Itália, o Flamengo já trouxe Gabigol, que estava na Itália, o Flamengo já trouxe Gerson, que também estava na Itália. O Gerson depois voltou para a França, agora quer voltar de novo, né? Seria uma boa para o Flamengo trazer o Gerson de volta, mas o Flamengo já vem fazendo esse trabalho de se colocar no mercado como alguma concorrência para alguns clubes da Europa. Jogadores, o que o Flamengo paga aqui no Brasil hoje é um salário que realmente pode atrair sim alguns jogadores que estão num viés de baixa na Europa por alguma razão, estão meio escanteados, estão no banco de reserva, não estão jogando, não estão sendo aproveitados. O Flamengo se tornou uma rota importante para esses atletas. E fora que, pô, jogar no Flamengo, o maior clube das Américas, cara, a maior torcida do Brasil, cara, o Flamengo hoje é referência para jogadores que querem voltar para o Brasil e voltar bem, voltar para um grande clube brigando por título. O Flamengo hoje é esse clube e o Flamengo se coloca no mercado dessa forma, galera. Se inscreve no canal, deixa o like aí, pô. Deixa o like aí, se inscreve no canal. A gente vai voltar para falar de Flamengo aí nos próximos dias. Ano que vem, 2023, tem Mengão com várias taças para disputar. E tamo junto, galera. Se inscreve no canal aí, deixa o like, na moral. Tamo junto. Bora falar de futebol.